Boa tarde a todos, todas. Entendeu? O cerimonial comum hoje. Bom, eu começo, então, dando continuidade às atividades do evento, né? As Flores Vencendo o Canhão, que trata das literaturas produzidas em Brasil e Portugal, né? Que tem como motivo ou desembocam ou se espalham pela história desses dois países e das suas vivências com a ditadura. Eu agradeço imensamente a organização do evento, a professora Diana Navas, a doutora Ana Helena Maia, pelo convite e por estar com pessoas tão preocupadas não só com a sua literatura, com os seus estudos, mas também com o significado que é estudar literatura nos dias de hoje, produzir literatura nos dias de hoje, e também ressignificar essa ideia de literatura e escola. Hoje, a minha árdua tarefa é fazer a mediação da conversa com a Ana e o Hugo. Permitam-me, então, apresentar esses dois escritores e as suas obras. Eu começo por quem veio mais de longe, que atravessou o oceano para estar conosco, que é o Hugo Gonçalves, que nasce em Sintra, é formado em comunicação social e atuou como jornalista, escrevendo reportagens e crônicas para diversos jornais, e também como correspondente entre Portugal, Nova York, Madrid e Rio de Janeiro. Entre suas obras estão O Maior Espetáculo do Mundo, O Coração dos Homens, Fada, Samba e Beijos de Língua, Enquanto Lisboa Arde, o Rio de Janeiro pega fogo, Postais dos Trópicos, um português à solta no Rio de Janeiro, O Caçador do Verão, Filho da Mãe, Deus, Pátria, Família e Revolução. Finalista dos prêmios PEN Clube e Fernando Namora. Por sua vez, a Ana Cristina Braga Marques nasceu em Varginha, Minas Gerais, é socióloga e foi professora na Fundação Getúlio Vargas, formou-se em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e tem doutorado pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Boston e fez pós-doc na King's College, Londres. Tem artigos e livros de textos acadêmicos em âmbitos nacional e internacional. Atuou e atua como colaboradora da revista Pessoa, Rascunho e 451. É minha colega de Rascunho. Seu primeiro livro é A Origem da Água, 2019, em 2023, então, sobre o que não falamos. Então, permitam-me começar um pouco a minha fala, depois eu passo a palavra para os escritores, contextualizando vocês, espectadores e leitores dessa obra. E quando a Milena me convidou, eu disse, claro, com muito prazer. E quando eu recebi o livro o Hugo, eu já conhecia o livro, bem como a escrita do Hugo também. Então, agora eu vou inverter a ordem, Hugo. Agora eu vou tentar mais perto de mim, então fica para a segunda parte. E começo com a Ana Cristina, falando da obra. É um romance, pelo que eu entendi, pelo que eu procurei, pelo que foi comentado, dirigido ao público infanto-juvenil ou juvenil. É isso? Não necessariamente. Eu também concordo. Também concordo. Mas ele é um livro que ele aborda uma personagem e a vivência dessa personagem, que é a Clara, na sua infância, e ali existem laços com a história do Brasil, laços com a história da ditadura, mas, sobretudo, a perspectiva de uma pequena comunidade, uma pequena localidade e o feminicídio. Né? E, aos poucos, nós vamos, junto com o olhar da Clara, que vai descobrindo as coisas de um modo muito abrupto, nem um pouco delicado sobre a própria história, nós vamos nos deparando também com entremeios, interfaces com a história da ditadura. E gosto muito daquela cena, então, a bar, que não termina, que as personagens estão na frente da pichação. Então, nós temos uma história muito bonita de sobrevivência à história.
né, de como essa menina sobrevive à história e à própria história pessoal. Por sua vez, Revolução, do Gonçalves, é um romance que trata de uma tríade de irmãos, né, que é a Maria Luísa, a Pureza e o Frederico, que são filhos da Antônia, e que cada um tem uma peculiaridade em relação à história de Portugal. Uma é totalmente revolucionária, a outra é tradicional e acaba por, então, não ser contra Salazar, e o Frederico é um rapaz, então, que vive um momento de indecisão, não identitária, mas política, à custa da sua ida para a guerra colonial em África. E aí nós temos aqui todo um engendramento, né, da diegese em torno, falei bonito agora, engendramento da diegese, engendramento da diegese, como um espaço onde a história flui de uma maneira muito, muito ampla, né, tomando todos os espaços da narrativa, e como eu costumo sempre dizer, quando eu penso história e literatura, elas se complementam, né? A literatura é uma forma de perceber, muitas vezes ela é uma forma de perceber a história e também relata a história, né? E traz do seu autor uma perspectiva, uma vivência, ou ainda a curiosidade ou o apreço por determinado momento histórico. Aqui nós percebemos, então, que são dois romances que têm perspectivas diferentes, de histórias de países diferentes, mas que, em determinados momentos, nós temos as intersecções entre esses dois romances quando pensamos sobre ditadura, sobrevivência, resiliência e descoberta da própria história. Eu passo a palavra, então, agora ao Hugo, de novo. Eu sou o Tui, está ligado? Não. Agora sim. Sim? Sim. Vou só utilizar o meu celular como cábula. Se me derem um segundo, terei alguns apontamentos, caso me esquecer. E queria começar por agradecer à Diana, à Gabriela e à Milena. Eu sou péssimo com formalidades, eu sei que o mundo académico requer algumas formalidades, menos no Brasil, felizmente, do que em Portugal. Em Portugal é bastante mais formal. E, além disso, além de ser péssimo com as formalidades, eu estou numa fase de escrita intensa, estive a escrever de manhã, e a fase em que a minha mulher chama como estás com cara de livro, que é quando eu estou tentando desempenhar alguma ação, mas a minha cabeça está claramente noutra década ou com outros personagens. Já ontem me enganei enviando o endereço, hoje vinha a caminho e esqueci-me dos livros, tive de voltar para trás, mas prometo tentar concentrar-me com a ajuda destas cábulas para falar um pouco do livro e também da história de Portugal e aquilo que une as nossas duas obras e a história até dos dois países. Tenho cerca de 20 minutos, não é? Muito bem. Então, eu vou começar por vos contar uma história que já faz parte quase da mitologia do 25 de Abril. Talvez algumas das pessoas aqui presentes já tenham ouvido, mas para mim é emblemática do espírito da época. E ela acontece exatamente na madrugada de 25 de Abril, quando as tropas dos soldados e oficiais revoltosos estavam a encaminhar-se para Lisboa, madrugada, não há trânsito, ruas desertas, e de repente a coluna militar para. E o oficial pergunta, porquê é que nós paramos? E o carro da frente diz, o semáforo está vermelho. E o oficial diz, meus caros, nós não viemos aqui para respeitar o código da estrada, mas para fazer uma revolução. E a coluna lá avançou. E isto, de alguma maneira, pode parecer uma piada de português, literal, mas encapsula o espírito da época, de uma obediência que não questionava a autoridade e que durava há 48 anos. 48 anos de ditadura, quase meio século, a mais longa da Europa, se eu não estou enganado. E ela, obviamente, existia sustentada em pilares como a polícia política. Era um deles. A censura dos jornais, a censura dos livros, a censura das músicas, a polícia política, que não só prendia e torturava, e é curioso porque a polícia política foi-se desenvolvendo de uma maneira, aquilo que alguns especialistas chamam de prevenção do terror,
seja, chegou um momento em que já não precisava de... Continuava a bater e a torturar, mas as pessoas já tinham tanto medo, havia de tal forma uma rede de delatores que as pessoas não agiam por medo das histórias, que ouviam histórias dessas verdadeiras. E de todas essas torturas, a Maria Luísa, há um capítulo longo que fala da experiência da Maria Luísa na prisão de Caxias, a tortura do sono, a tortura da estátua, a despersonalização do preso quando chegava, quase a banalidade do mal, como tirar o bigode ou as barbas ao descaracterizar, cortar o cabelo às mulheres. Mas a pior de todas, e isso surpreendeu-me, era o isolamento. O isolamento tinha muito mais eficácia, inclusive, que a tortura do sono, que é terrível. Ao ponto de, e este é um paradoxo terrível, de os presos que estavam em isolamento confessam, em entrevistas, depoimentos que eu li, que por vezes, quando ouviam os seus carcereiros irem buscar alguém, normalmente para ser torturado, quase desejavam que fossem eles a ser levados para ter algum contacto. Então, a capacidade de desumanizar e destruir a psique humana era tal que o torturado procura o contacto com o torturador. Além da polícia e da censura, o país era profundamente pobre. Aquilo que se diz comumente uma sardinha para 8 numa família. Aquela frase infame do Salazar que dizia: o vinho alimenta 1 milhão de portugueses. A mortalidade infantil era a mais alta da Europa. O analfabetismo era graçante. Julgo que em 74, 1/3 das mulheres e 1/4 dos homens eram analfabetos, isto sem contarmos com pessoas que, sabendo escrever e ler, de facto eram analfabetos funcionais, não saberiam interpretar um texto e pouco mais sabiam do que escrever o seu nome. A situação das mulheres era impensável. Eu às vezes vou a escolas a falar sobre este livro e vejo como é que os jovens e as jovens reagem a coisas que eu digo que aconteceram com os seus avós, não estão assim tão distantes. Uma mulher em Portugal antes do 25 de Abril, além de não poder votar, não podia, sem a autorização do pai ou do marido, abrir uma empresa, alugar uma casa, pedir um empréstimo, sair do país, ser diplomata, ser juíza. As enfermeiras e as professoras tinham que pedir autorização ao Estado para se casarem e, de acordo com o Código Civil, a mulher devia obediência ao marido. É quase cómico se não fosse trágico, não é? Esta ideia de dever obediência. O país, entre 65 e 75, teve uma espécie de sangria. 1 milhão de portugueses saíram do país por causa da guerra colonial, por causa da pobreza, indo essencialmente para a Europa, também para o Brasil, mas muito para a Europa. E a situação dos portugueses, quando chegavam a Paris, às chamadas bidonville, eram bairros de lata tremendos, o maior de todos da Europa, a chamada Chagny, revelava também o estado miserável, uma miséria material, mas também existencial. E era aí que eu queria chegar para fazer esta radiografia rápida da ditadura, que era o grande triunfo da ditadura e a desgraça do povo português, foi exatamente esta miséria existencial, que resulta de todos estes fatores, que era um português que tinha, de certa maneira, ou totalmente, a sua sina traçada no momento em que nascia. Dificilmente sairia da aldeia onde nasceu, dificilmente teria uma profissão diferente do pai ou da mãe, isso de uma forma mais contundente para as mulheres. Estava fechado na ignorância, não tinha horizontes, e aqui não falo apenas de horizontes geográficos, mas horizontes de ser outra coisa além daquela que lhe era imposta. E isto liga à história que eu contei inicialmente, do cumprimento sem questionamento, da anulação do indivíduo nesta ideia de um bem geral, que claramente era o resultado de uma propaganda, e também do medo. O 25 de Abril, a revolução, o golpe militar, que depois resulta numa revolução. Um dia é um dia muito especial e no outro dia perguntavam se nós não romantizávamos o 25 de Abril. Eu dizia que achava que não romantizar um dia tão especial para mim não era grave. E eu entendo porque é que se romantiza. Seja por elementos
daquele dia, esta imagem do cravo nas metralhadoras, nas mesmas armas que tinham possivelmente matado pessoas na guerra e de repente tinham flores, não é? Essa imagem fortíssima. O facto de as pessoas nesse dia terem gritado, a primeira coisa que gritaram era vitória quando viram os soldados. Isto para mim tem uma força tremenda, ou seja, esta ideia de que estavam, ou pelo menos a esperança que iriam derrotar algo que antes julgavam invencível e que tinha uma vida de meio século, praticamente. Pequenos detalhes, eu acho carinhosos, até portugueses, das senhoras dos escritórios saírem para a rua com café com leite e sanduíches para oferecer aos soldados. Porque, obviamente, em Portugal não se faz uma revolução de barriga vazia. Não é? A ocupação do espaço público desse dia. A ditadura tinha um pleno controle do espaço público. Era proibido, por lei, um ajuntamento de mais de 3 pessoas. Se houvesse 4 pessoas, podiam ir presos. O beijo na boca era proibido também. E então, o facto de logo nas primeiras horas da Revolução, quando não se sabia se a Revolução ia ter êxito ou não, as pessoas saírem em massa para a rua. Há fotografias incríveis de crianças, não houve escola nesse dia, obviamente, deitadas ao lado dos soldados e sentadas ao lado dos soldados. Eu conto essa história no livro, nas estreitíssimas ruas do Bairro Alto e do Carmo, o povo ajudar os carros militares a fazer as manobras para conseguirem dirigir-se por aquelas ruas. Existe de facto este romantismo e esta alegria, e este ano a conhecida manifestação que desce a Avenida da Liberdade, emocionei-me várias vezes, levei o meu filho pela primeira vez, ele tem 3 anos, acho que foi a maior de sempre, tirando, obviamente, no ano seguinte, o 1º de maio de 1974. E então há aqui um nervo emocional que felizmente ainda toca muitos dos portugueses. Mas apesar desta beleza e desta idealização, a transição da ditadura para a democracia não se fez sem dores de crescimento. Eu costumo dizer que a democracia não vem em modelo de fábrica, embrulhadinha, pronta a ligar na corrente e a funcionar. E era sobre isso também que eu queria escrever neste livro. O Revolução é mais do que tudo a história de uma família, era isso que eu queria fazer, de uma saga familiar. A família, os escritores recorrem desde tempos imemoriais, mas a família como unidade primordial onde nós formamos o nosso caráter, onde nós formamos os nossos primeiros traumas, muitos deles com a duração da nossa própria vida, onde há esta contradição de pessoas com quem nós dividimos casa e quarto, e banheiro, mas ao mesmo tempo a enorme compreensão que existe. Quem é que aqui nunca se sentiu incompreendido pelos pais ou injustiçado pelos filhos? Eu queria muito escrever sobre essa incompreensão, que era também uma incompreensão característica do período pós-revolucionário. Não só sobre essa incompreensão, aquilo que o Philip Roth diz, vou tentar citar de cabeça, estar vivo é compreender mal as pessoas e depois de cautelosa consideração, continuar a compreendê-las mal e mal e mal. E isso é muito comum nas famílias. E eu queria falar desses recantos obscuros, mas também dos momentos de ternura, essa espécie de fresta por onde entra a luz, do carinho e da proximidade e do puxão gravitacional que têm os laços de sangue. Tudo isto lançando a família Storm, como ela se chama, nesse acelerador de partículas que foram os tempos pós-revolucionários. O livro é um livro que vai desde os últimos anos da ditadura até aos primeiros da democracia. Eu queria acompanhar essa metamorfose que, para mim, olhando para a história de Portugal, não sou historiador, mas eu diria que foi a mais radical e a mais importante. Acho que não houve outro momento da história em que as coisas mudassem tão depressa e de uma forma tão dolorosa e ao mesmo tempo esperançosa.
Eu queria fazer isso através da família. Porquê? Porque a família também é esta unidade, mas também é um ser vivo em constante mutação. Nós, quando somos mais jovens, temos a ideia de que os nossos pais são sempre a mesma pessoa. E depois, quando crescemos, e muitas vezes tendo filhos, ou mesmo não tendo filhos, entendemos que o nosso pai aos 30 claramente não é a mesma pessoa aos 40. Mas é preciso nós chegarmos aos 40 para entendermos isso. Então eu queria utilizar a família como um jogo de espelhos entre aquilo que acontecia em Portugal e a própria família. E aqui uma pequena nota de rodapé para agradecer ao Brasil. Eu acho que só contei isto uma ou duas vezes porque a história recente do Brasil, de certa forma, impulsionou-me a escrever este livro. Porque, sendo um livro sobre o passado, tinha ecos no presente. Eu tenho muitos amigos no Brasil, eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, os últimos anos de turbulência política no Brasil levaram-me a ouvir histórias de pais que deixaram de falar com filhos porque apoiavam o candidato de irmãos que desavindos. E isso aconteceu muito durante o processo revolucionário em curso em Portugal, era muito comum. Aliás, no outro dia, num clube de leitura, uma senhora dizia-me eu sempre que ia almoçar à casa dos meus pais ao domingo, tinha que tomar 1 ou 2 calmantes antes do almoço, para conseguir cruzar as refeições de família. O livro centra-se, não apenas, mas uma parte considerável do prévio, chamado Processo Revolucionário em Curso, que curiosamente, e eu não tenho ainda uma resposta, às vezes perguntam, não criou muitas obras literárias em Portugal. São raras as que existem. Depois, mais à frente, poderemos falar sobre isso e o porquê. Mas, para mim, parecia-me um período muito interessante, porque estava a acontecer essa metamorfose, em que o país vivia uma espécie de trito de ácido, porque tinha todos estes traumas e todos estes gritos amordaçados de meio século, tinha passado ao lado completamente de movimentos importantes na cultura mundial, de mudança, o Maio de 68, os direitos civis nos Estados Unidos, os swinging 60s em Inglaterra, com a revolução dos costumes, a mini-saia, a pílula anticoncepcional, a libertação sexual e das drogas, tudo isso, com uma guerra em cima. O país estava traumatizado, mais de 10 mil mortos e muitos mais estropiados. E então havia uma voracidade tremenda pela novidade. Mas, pela participação política, por tudo isso, mas as pessoas estavam muito mal preparadas, não estavam politizadas. E essa voracidade manifestava-se às vezes de uma forma cómica. Eu posso dizer que os livros mais vendidos nos primeiros meses a seguir à queda da censura, que disputavam o primeiro lugar, eram o Emmanuel, esse livro de soft porn, meio erótico, com cenas de nudez e não só, e o outro livro que disputava o primeiro lugar era A Empresa na União Soviética. Isto revela um pouco a dicotomia que acontecia em Portugal. Era um tempo que as pessoas que viveram diziam uma semana equivalia a um ano. As pessoas não dormiam, havia manifestação e contra-manifestação e outra manifestação. As pessoas acordavam à meia da noite para ligar o rádio, porque as notícias das 11 já não eram iguais às das 4 da manhã, então poderia ser preciso sair à rua. E então havia este desejo de novidade, de liberdade, havia uma esperança tremenda. As pessoas de facto acreditavam que era possível criar um homem novo e uma sociedade nova, que não replicasse os fracassos de revoluções como a soviética ou a cubana. Por outro lado, também havia as pessoas que tinham um medo tremendo do que aí vinha. De facto, nesta altura há sempre excessos, há injustiças, houve mandatos de captura em branco, houve pessoas que foram presas acusadas de fascismo, que não eram todos fascistas. Mas na minha análise, e para não falar depois do chamado Frão Quente de 75, com bombas, com
o exército a intervir, com sedes de partidos incendiadas. Foi um período muito mais violento do que as pessoas imaginam. Também com alguma comédia, porque os memes da altura eram as frases nas paredes. Nas grandes cidades, especialmente em Lisboa, a forma das pessoas comunicarem era pichar as paredes com... Eu fiz um apanhado dessas frases, gosto especialmente da abaixo dos telhados, a chuva é do povo, se Deus existe, o problema é dele, e morte das balas comum, ocupai os jazigos de família. Mas havia muitas, eu fiz uma folha. Abaixo os telhados, a chuva é do povo. Portanto, tudo tinha que ser colectivizado e nacionalizado, até a chuva era do povo. Então foi um período conturbado, complicado, muito interessante. Mas é óbvio que a ditadura não acabou no dia 25 de Abril. Nós convencionamos, para bem dos manuais escolares e da nossa própria ordem mental, de criar datas, mas a verdade é que a ditadura com isso continua a existir dentro das pessoas. E não apenas nas pessoas que não colaboraram com o regime. Eu andei num colégio católico, estamos a falar nos anos 80, e muitos dos professores que eu tinha eram representantes fiéis de uma certa forma de educar. Eu tinha um professor, que aliás é a razão pela qual eu hoje não falo francês, que dizia coisas como, se via alguém a falar, dizia como, dou-te um bufetão que ficas desenhado na parede. Era o que ele dizia. Entre outros. Mas não vamos por aí. E há uma personagem no livro, que é o Ricardo Walker, que é uma espécie de jornalista romântico, que serve de mentor à personagem do Frederico. A história do Frederico é muito quase um romance de formação, de um menino que tem que se tornar homem. E ele diz-lhe a determinada altura, naquela convulsão ideológica de grandes paixões e convicções, ele diz ao Frederico: não te incomodes muito com as ideologias, elas são como os cortes de cabelo, passam de moda. O que interessa é o caráter. E, de facto, o caráter marcou. Eu acho que o caráter foi muito importante para a consolidação da democracia. Dos militares que tiveram a coragem de entregar a democracia ao povo. Não há muitas revoluções no mundo em que os militares façam um golpe e digam: agora está aqui, vamos entregar-lhes o poder. Basta olhar para a história recente da América do Sul. E eu acho que esse caráter foi preciso. Outra frase do Ricardo Walker é: o direito de liberdade implica o dever da memória. E se é verdade que eu não escrevo para mudar o mundo, há esta dualidade muitas vezes dos escritores: escreves para mudar o mundo ou para entender o mundo? Eu acho que escrevo para entender o mundo, já não sou ingênuo achando que um livro pode mudar o mundo, mas escrevo para entender o mundo. Se há uma motivação egoísta, vampiresca do escritor que encontra nesta história, nesta fase da história, um manancial dramatúrgico tremendo, e como é que mais pessoas não pegaram nisto, não é? Quase que a história se escreve sozinha, a história pequena, não a com a H grande. Seria desonesto da minha parte não dizer que também houve uma motivação, mesmo não querendo mudar o mundo, não houve uma motivação emocional que vá ao encontro dessa frase do Ricardo Walker: o direito da minha liberdade implica o dever da memória. Porque eu senti isso ao longo do mundo. E para fechar os meus 20 minutos, esse vínculo emocional, que é expresso através da literatura, mas que tem uma motivação talvez até inconsciente, ela pode ser manifestada numa pequena história que me aconteceu. Um ano antes do livro ser lançado, eu já o tinha terminado, e no dia 25 de Abril eu estava em Barcelona, falando como estou aqui, e como era o dia 25 de Abril e as pessoas que estavam lá sabiam que o livro ia ser lançado, há alguns meses, comecei a falar do tema e emocionei-me. Emocionei-me também porque, nesse dia, a minha mulher tinha-me enviado uma foto do meu filho, na escolinha dele. Ele tinha só 2 anos, pintando a palavra liberdade, que eu não entendia, obviamente,
Mas houve ali uma ligação qualquer entre as duas, entre o facto de eu falar e do meu filho a pintar a palavra liberdade, que fez vibrar aqui uma corda emocional qualquer que me fez tremer a voz. E como alguém que faz psicoterapia há muitos anos, obviamente que eu fui ao fundo da questão, não ia deixar esse mistério por mãos alheias. E eu acho que descobri-o até quando olhei para o livro, com outra história. Os escritores precisam de histórias para entender o mundo. Que tem a ver com o Salgueiro Maia, que é um dos capitães da Bíblia. Há uma foto muito conhecida do Salgueiro Maia, sozinho, mãos abertas, diante de um tanque das tropas do regime, num momento que foi definitivo para que a Revolução tivesse sucesso. E a história que eu ouvi durante toda a minha vida era que ele tinha 2 granadas e que esteve a ponto de imolar-se, ou se rebentar com as granadas, para que a Revolução desse bem. Felizmente, as pessoas que estavam dentro do tanque recusaram as ordens do oficial fiel à ditadura e as coisas resolveram-se. Esta foi a história que eu ouvi. Portanto, uma história de um herói, e que é um dos grandes heróis, até porque nunca quis vestir essa pele de herói. Mas, durante a escrita do livro, eu descobri outra coisa. Numa entrevista que ele deu nos anos 80. Então, é outra fotografia muito conhecida, segundos depois desse enfrentamento que eu contei aqui. E em que se vê o capitão Salgueiro Maia um pouco removido dos seus soldados, que vêm todos a festejar, fazendo o ver vitória. E ele está com uma cara um pouco melancólica até. E ele, na entrevista, diz: se olharem bem para essa fotografia, eu estou mordendo o lábio. Eu fui ver, ele de facto está cá. E ele diz ao jornalista: e sabe porque é que eu estava mordendo o lábio? Para não chorar. Dos nervos, do medo, de perceber quão importante era aquele momento. Eu achei que assumir, anos depois do que tinha acontecido, aquela fragilidade, aquele choro, era uma manifestação de valentia tão grande ou maior do que estar diante de um tanque. E percebi também que essa vulnerabilidade é uma das grandes características da democracia. Porque, ao contrário das ditaduras, a democracia exige compromisso. Não é um destino, mas é um caminho dia a dia. É preciso que o jornalista saia da redação e vá inquirir o vereador. É preciso que o juiz se sente no tribunal e faça justiça, porque sem justiça não há democracia. É preciso que o professor e o médico tratem o doente e o aluno da mesma maneira, independentemente de se é filho deste ou se é filho daquele. E é muito difícil construir uma sociedade assim, que exige este compromisso. É muito mais fácil, e nós vivemos tempos em que isso acontece, em que se apresenta uma resposta simplista para problemas muito complexos. A culpa é do outro, a culpa é do estrangeiro. Isso acontece muito. E foi ao perceber esta vulnerabilidade da democracia ligada a esta história do Salgueiro Maia, e pensando no meu filho, que será que ele vai ter o privilégio e a sorte de crescer num país que, com todos os seus defeitos, é uma democracia, que foi uma das grandes motivações emocionais para escrever este livro e para respeitar esse truísmo que diz que o direito da liberdade implica o dever da memória. Então, obrigada. Eu passo, então, a palavra à Ana Cristina Braga Marques. Então. Boa tarde a todos e todas. Eu também gostaria de começar agradecendo ao programa de pós-graduação de literatura e crítica literária da PUC, especialmente ao professor Dino e André Maia. É um prazer estar aqui com o Luiz Gonçalves, os membros da mesa, as pessoas que estão aqui presentes, sem mais delongas, como brasileiro, fico por aqui. Eu preparei um texto, uns apontamentos, como disse o antecessor, mas que eu vou ler e comentando junto com vocês. Falar sobre esse tema me deixa muito emocionada. E pegando aí uma carona com o resto da sua conversa, eu me lembro que dediquei esse livro também ao meu filho,
a esperança de que a gente viva numa democracia. Nesse ano de 2024, nós comemoramos os 60 anos de um golpe militar que não foi o primeiro do país. Antes dele, o Brasil passou, desde a independência de 1922, por quase uma dúzia de golpes de Estado, e mais de meia dúzia de tentativas de golpe. O mais recente, como vocês sabem, na virada de 2022 para 2023. Por violar a ordem política constitucional e violar direitos humanos, os golpes de Estado estão de um grau de violência monstruoso e não podem ser esquecidos, muito menos perdoados. Um país com uma cultura política e uma tradição golpista tem motivos extras para não esquecer. Nós, brasileiros, nascemos e morremos com a espada de um golpe de Estado apontada contra as nossas cabeças. Esse ano completamos 60 anos de um golpe militar. Aliás, 60 anos do golpe militar. 60 anos é muito, é pouco? Quem tinha 34 anos em 64, e portanto nasceu em 1930, pode ter vivenciado como um adulto a movimentação política daquele ano. E antes de completar 40 anos, essa mesma pessoa também presenciou o golpe de 1968, conhecido como o golpe dentro do golpe. Mas também já estava viva essa mesma pessoa quando ocorreu o golpe do Estado Novo, em 1937. E ela era, então, uma criança de 7 anos de idade. Mas não para aí. Essa mesma pessoa tinha 15 anos em 1945, quando aconteceu o golpe em que Vargas foi deposto. O mesmo Vargas que deu o golpe em 1930 e que chamou esse golpe de revolução. Essa pessoa, então, fazendo aqui contas rápidas, que pode ser da idade dos nossos avós, bisavós, ela viveu vários golpes de Estado durante a sua vida. E provavelmente vocês não receberam, ou poucos de vocês receberam um depoimento delas sobre esse golpe de Estado. A minha impressão é que o Brasil não vivencia esses golpes, né? Não vivencia no sentido de enfrentar, de elaborar, né? De manter uma memória viva. E foi por isso que eu dei o nome do meu livro, né? Sobre o que não falamos. O meu livro tem uma capa muito delicada e bonita, mas eu já adianto para vocês que essas borboletas estão mortas. Bom, então, essa pessoa da qual eu estava falando, né, fazendo aqui as contas rápidas, ela pode ser da idade dos nossos avós, dos nossos bisavós. Isso significa que os nossos avós ou bisavós viveram 4 golpes de Estado, golpes de fato, efetivos, e algumas tentativas de golpe, né? E essa lembrança, eu acho que ela é muito pouco veiculada, ela é muito pouco rememorada. Será que a política no Brasil é um assunto sobre o qual não se falava? Ou a política é ainda um assunto sobre o qual não se fala? Essa foi uma das questões que eu trouxe comigo escrevendo esse livro, né? Então, voltando à minha pergunta, 60 anos é muito, é pouco? De que modo os livros, a literatura são capazes de trabalhar, lidar ou revelar o tempo? Que tipo de memória os livros trazem sobre a ditadura? Você disse que há poucos livros sobre a Revolução. Eu não tenho aqui uma estatística, mas a professora Regina, que também está participando desse... Ah, você que é Regina? Ela fez um levantamento, e ela sabe muito melhor do que eu, que, embora no Brasil haja uma literatura bastante importante, expressiva sobre o assunto, se comparada com outros países latino-americanos, o Brasil escreveu muito pouco sobre esse momento, né? Isso já é revelador. E, como disse a Rosisca, essa feminista que eu gosto muito, não é verdade que nós tivemos uma ditadura amena e por isso a história não foi contada, né? Não é relembrada com tanto ardor como foi no Chile, na Argentina. Mas um livro ele pode ser capaz, por meio de uma única palavra, linha ou frase, de transportar o leitor para o futuro, para o passado, pode fazer o presente durar para sempre.
como você sabe. O mais importante é que, ao fazer essa trapaça com o tempo, a literatura é capaz de levar quem lê não apenas para um ano específico, mas para um dia, para um momento, para um átimo de segundo em que uma epifania se revela, a demonstração de uma força brutal, a morte, a censura, aniquilamentos. A literatura, ao dialogar com os períodos de ditadura no Brasil, seja na forma de um cenário macro, né, um romance histórico, por exemplo, nas sensações e sentimentos dos personagens, ela é capaz de revelar uma atmosfera política e social que atinge o leitor de um modo muito mais complexo do que o registro de dados ou de uma lembrança factual. O livro possibilita ao leitor vivenciar os fatos como se eles acontecessem de novo, mais uma vez e muitas outras vezes. E o reviver de um acontecimento, de um fato, muitas e muitas vezes, é o que faz com que o povo tenha memória e seja capaz de construir sua história a partir dessa memória. Existe história sem memória? Se a memória não é apenas factual, podemos nos perguntar não apenas quantas pessoas foram mortas ou desapareceram entre 1964 e 1985, mas também, principalmente, o que as pessoas sentiram vivendo sob uma ditadura militar. Elas sentiram medo, perplexidade, terror, júbilo? Muitas sentiram. Ou esses sentimentos foram onde esses sentimentos foram experimentados? Nas escolas, nas famílias, nas fábricas, na esfera íntima de espaços não politizados? Um livro que tem como contexto a ditadura nunca usará a ditadura como um mero pano de fundo. Um livro de verdade, quero dizer. Períodos de autoritarismo e violência política são processos estruturantes, ou seja, as ditaduras delimitam, conduzem e impõem um modo de ser, de pensar e de agir, e não importa se você é um militante de uma causa ou um alienado, a ditadura vai te afetar, possivelmente não do mesmo jeito, mas com a sua extensiva força de imposição. É por isso que ler literatura é diferente de ler um relatório com registros numéricos. Na literatura, são os atores, as pessoas que aparecem, e não apenas os números. Diante dos números, e eu sou uma socióloga, lidei bastante com demografia, inclusive, diante dos números de uma tabela, vocês podem imaginar, pela lógica da inferência, o sofrimento de pessoas aprisionadas, mortas ou torturadas. Porém, a literatura permite que você sinta de que modo uma criança, uma mãe ou um amante vivenciou no minuto exato em que descobriu que seu pai estava sendo morto, sua filha estava sendo torturada ou que a sua namorada desapareceu. Seja na forma de um romance ficcional, romance de testemunho, romance jornalístico ou biografias, conto ou poesia, a literatura permite uma vivência sensorial, intuitiva e íntima. Dizem que a memória afetiva é a mais durável. Para além dos fatos do contexto histórico, a literatura é feita de afetos. Sua matéria-prima é a subjetividade, a miséria e a grandeza da nossa condição humana. Essa é a memória que a literatura acessa e ajuda a construir. E é por isso que os livros têm o poder não apenas de rememorar, trazer a memória, mas de fazer reviver, ressentir, revivenciar. O meu livro, só depois que eu comecei a escrevê-lo, ele foi ficando claro para mim, ele traz uma tentativa de fazer com que o leitor se coloque no lugar de uma criança, que é de perguntas como se fossem barreiras de contenção, perguntas que possam ajudá-la a descobrir o que aconteceu com os seus pais, seu pai, sua mãe, e com a vila onde ela mora, que é, na verdade, não bem um microcosmo do país, mas uma expressão de um pedaço bastante significativo desse país. Desse país onde a violência e o autoritarismo, que sempre andaram juntos, são dois dos principais legados históricos. Você perguntou se o meu romance é um romance infanto-juvenil. Eu adoraria que fosse, né? Eu gostaria muito que esse livro pudesse ser lido por pessoas que não viveram a ditadura, que têm a idade dessa protagonista, ou que sejam um pouco mais velhas, ela é uma pré-adolescente, e que possam sentir o que foi viver uma ditadura militar. E eu falo isso porque uma parte da minha vida foi exatamente assim. Eu vivi como criança uma ditadura militar sem saber o que estava acontecendo, sem entender nada,
mas sentindo muito medo, sentindo que as coisas escapavam de tudo que era dito, sentindo que existia uma versão e muitas outras, mas existia uma versão oficial. E eu acho que é essa subjetividade, né? Esse poder transportar o leitor para esse lugar que não existe mais, né? Porque acabou aqui, não totalmente, mas acabou. Eu acho que esse é o grande trunfo da literatura quando fala de uma coisa tão importante como foi a ditadura militar, né? Então, eu acho que o meu romance é uma espécie de romance de formação. Não é bem um romance, mas se aproxima mais de um romance de formação. Talvez por isso essa ideia de ter um público-alvo histórico infanto-juvenil. Nesse livro, eu descrevo uma vila que pode ser encontrada em muitas cidades do estado de São Paulo, especialmente naquelas cidades que receberam imigrantes na virada do século XIX, se industrializaram a partir do início do século XX e que deram continuidade às nossas divisões históricas do binômio campo versus cidade, tão bem retratadas, com todas as suas habilidades na literatura brasileira, por muitas obras, como, por exemplo, Menino do Engenho de José Lins do Rego. São lugares marcados pelo racismo, pela violência, pelo autoritarismo, pelo mando do capitão e do coronel. Nesse livro, eu tento mostrar que a dinâmica, né, a sociabilidade do lugar, ela é marcada pela violência. Isso, para mim, é um ponto fundamental, e é por isso que eu faço questão de dizer que essas borboletas estão mortas, embora essa capa seja toda branca, linda e delicada, né? Mas que tipo de violência? É uma violência contra crianças, é uma violência entre crianças, é uma violência entre crianças e adultos, é uma violência entre adultos, é uma violência da polícia, é uma violência que não é só física, é uma violência que acredito, como eu disse antes, assim, é muito violento, eu acho, você querer saber de uma coisa e essa história ser negada. Isso é de uma violência, assim, absurda, porque uma violência física, você se defende, você corporifica aquilo, você materializa, né? Agora, uma coisa que você sabe que não vão te dizer, e que é fundamental para você, isso é de uma violência absurda. Esse é o caso, obviamente, da minha protagonista, né? Por isso que eu estou falando disso. Então, a violência mais terrível de todas, eu acho, é essa imposição do silêncio, que é característico, né, típico dos governos autoritários, das ditaduras militares ou civis. O leitor que leu o meu livro, eu acho que ele vai poder se aproximar dessa vila, que é um país, na verdade. Ele vai ter uma aproximação lenta, né, vai ser aos poucos, embora a história seja contada abruptamente, mas eu tentei gerar uma espécie de mansidão aflita, né? Uma cautela de quem evita atiçar fantasmas, porque é possível esperar a qualquer momento um tapa, um grito, um tiro, porque esses espaços sociais são marcados não pelo diálogo, ao contrário, mas são marcados por proibições, imposições, tabus e censuras. Então, assim, a aproximação desse lugar, a aproximação física e emocional desse lugar, ela vai sendo transmitida aos poucos do leitor, e eu não falo, em momento nenhum, que aquele livro foi escrito durante, ou melhor, que aquela história se passa durante a ditadura militar. Isso não é dito, embora na contracapa isso esteja colocado, mas eu fiz questão de não demarcar, exceto com alguns pontos históricos, por exemplo, a Espanha, né, o plebiscito espanhol, se Franco ia dizer sim, se os espanhóis iam dizer sim ou não à continuidade da ditadura franquista, é um ponto ali que eu delimito, e outras, e claro, o cenário é um cenário que você percebe que não é não tem um celular, né? Você percebe que aquilo se passou em algum lugar, mas isso não é dito porque eu queria mesmo que essa aproximação fosse sendo gradual, mas que os sustos fossem
possíveis apesar disso, ou até mais possíveis ou mais contundentes por isso, né? Porque o que eu mais quis, se é que eu consegui, mas assim, o que eu mais desejei, depois de um certo tempo que esse livro estava mais claro para mim, passar nesse livro, é essa imposição do silêncio que a ditadura faz, né? Que a ditadura... Desculpem, eu estou emocionada. E é muito difícil falar sobre o silêncio, né? É muito difícil escrever sobre o silêncio, mas é claro, muitas pessoas fazem isso de uma maneira brilhante. Eu gostaria que essa menina, que viveu e cresceu nesse mundo silencioso, cheio de mistérios e violento, né? Como a professora Milena falou, eu tenho uma versão da mãe dela que é de feminicídio, outra é de desaparecimento político. Mas no final da história, essa história ela não é revelada. Assim, não existe um final da história dessas versões todas que essa menina vai recebendo durante esse período em que ela conta o que aconteceu, o que ela vai buscar, o que aconteceu. Não existe um final que diga foi isso ou foi aquilo. E não existe um final propositalmente. E especialmente porque eu acho que talvez eu não veja nesse passado autoritário e violento do Brasil ainda um ponto final. Eu acho que a gente vive, como eu disse no início, a ameaça de um golpe de Estado com muita frequência. E isso não desapareceu e provavelmente no futuro próximo não desaparecerá. E por isso que, já terminando, eu vou finalizar justamente começando o livro. O livro começa com um parágrafozinho, fala assim: é por causa dessa ameaça iminente, da sensação de que tudo pode acontecer de novo e de que nada assegura que o pior já foi vivido, que escrevi essa história algum tempo depois. Pode ser que os diálogos não tenham sido exatamente assim, cenas, descrições e objetos ficam opacos com o tempo, ou então vívidos demais. Obrigada, Ana. Eu realmente gostei muito do teu livro, porque ele me lembrou outras narrativas, e trouxe duas coisas muito importantes, que qualquer indivíduo com consciência política, consciência de cidadania, se dá conta, né? Daqueles que têm júbilo com a ideia de controle, que precisam ser controlados. Então, um governo autoritário é bom, porque não existe a liberdade, não existe a expectativa, né? E todo aquele que se contenta com ser obliterado pelo poder é aquele que não tem expectativa de si mesmo, né? Não almeja coisas maiores. E a questão da amenidade, né? Que é muito engraçado isso, engraçado no sentido de irônico. As pessoas entenderem que a ditadura brasileira foi amena, foi extremamente cruel, como a uruguaia, como a argentina, não é? Como a chilena, como a portuguesa. Não existe ditadura boazinha, né? Só que o que acontece é o seguinte: assim como teve um período que Portugal também, né? Que Portugal, aquilo era, quando era denunciado, era 10 vezes mais castigado pela PIDE, né? Aqui também as pessoas desapareciam. Quantas pessoas ainda estão... O meu avô, meu avô era comunista, foi preso durante a Revolução, e quando meu avô faleceu, em 89, ele estava foragido, porque ele foi perseguido até os últimos dias de vida. 89. Né? Então, todas essas reverberações, elas constituem o sujeito nosso, né? Nós, hoje, vivemos sob a espada a Regina trouxe a questão de janeiro.
aquilo foi um horror. Para quem tem consciência política, aquilo foi um horror. Eu chorei, eu disse, meu Deus, e agora? Né? Então, assim, porque nós temos consciência de quem nós somos, né? Então, o teu livro, ele tem uma particularidade que, para mim, ela é essencial à literatura, que é convocar o leitor a se sentir, né? É o que tu disseste antes, né? Essa capacidade de comover. Né? Então, a literatura existe justamente para nos revelar e nos mostrar aquilo que a história coloca num espaço maior. Existe a Revolução em Portugal? Existe. Existe a ditadura no Brasil? Existe. Mas e o João? E a Maria? E a Catarina? E a Clara? Não é? E a Pureza, o Frederico e tantos outros, não é? São personagens que pertencem à história do mundo, mas que são as histórias de muitas pessoas. E, então, a Clara, para quem não leu ainda, eu digo, leiam o romance da Ana, porque ele é um romance de uma beleza imensa, no sentido que é uma menina que vai descobrindo coisas sempre de um modo abrupto, sempre alguém conta para ela, aliás, uma pessoa conta, né? Uma pessoa que para mim representa muito o papel daqueles que são seguidores da ditadura, né? São as pessoas duras, que são as pessoas sem afeto pelos outros, né? Então a gente tem ali várias críticas no sentido de percepção mesmo dos comportamentos. E a casa que está velha, né? Nós da literatura achamos muitas simbologias no texto, né? As borboletas, que são seres imensamente vivos, coloridos e representam a liberdade, estão engessadas, presas com um alfinete. E tem uma particularidade que eu me dei conta depois, enquanto vocês falavam, tanto a Ana quanto o Hugo, eles fazem uma comparação no determinado momento do livro. Da Ana aparece mais, mas o do Hugo aparece uma vez, que é sobre os cavalos. Não é? O avô da personagem, o pai dele trabalhava com cavalos, então ele viu muito a doma, não é? O sacrifício, e está sempre associado à ideia de o comportamento humano ao comportamento dos cavalos. Então, tem várias passagens. E aí, Ana, a felicidade que eu tenho, justamente uma página que está bem marcada, acho que é a mais anotada de todas, que diz o seguinte, uma personagem diz, os cavalos estafam, não fazem pausas para descanso, correm até arrebentar. Em criança, Maria Luísa ficara perplexa e triste, sem saber se os cavalos eram heróicos ou suicidas. Agora, entendia que a natureza não era uma escolha, também ela correria até se estafar. Do mesmo jeito, numa outra situação, o avô passa o tempo todo explicando ele não gosta de falar das borboletas, né? Ele não gosta de falar sobre nada, né? Ele tem dificuldade de falar dele. E ele não fala da filha que foi assassinada. Mas ele passa o tempo todo dizendo, olha, esse trechinho aqui, que vocês vão ver como os textos de vocês se irmanam nesse trecho. Isso é da Ana. Deitada na cama e olhando para ele, eu conseguia ver suas narinas ainda mais abertas, narinas de cavalo, que não combinavam com seu olhar lento de jabuti. Cavalos não respiram pela boca, só pelas narinas. Pelo suor, o bicho reconhece a emoção dos humanos, principalmente o medo. Isso ele sempre dizia. Meu pai também reconhecia o sentimento das pessoas de tanto adestrar cavalo. Fiquei pensando que se meu avô tivesse aprendido com o pai dele, eu não teria como esconder o pavor que sentia quando eu olhava para algumas partes do seu corpo sem que ele percebesse. Ela se incomoda com os cotovelos dele. Né? Então vejam que os dois romances são romances que não se conhecem entre si, mas que existe a metáfora aqui dessa ideia de seres humanos adestrados, né? De uma natureza que também a gente não controla. E só para encerrar, senão eu vou fazer uma análise
orientadora, Diana, sai uma tese aqui, um artiguinho. Mas que é a ideia de um adestramento emocional, de um adestramento político, e aí eu lembro o nosso velho amigo Aristóteles, não é, que diz lá, somos animais políticos. Então não existe como pensar a literatura sem política e sem história. Né? Nós podemos ler qualquer texto à luz de qualquer teoria, mas o professor Carlos Reis, que eu gosto muito, diz num livro chamado Conhecimento da Literatura, ele fala das 3 dimensões da literatura. A dimensão estética, a dimensão histórica e a dimensão sociocultural. Na dimensão estética, ele fala sobre o que nós fazemos com o texto. Qual é a ideia, a inovação, a possibilidade, né? À luz de Paul Valéry e de tantos outros. Já na dimensão histórica, ele reflete sobre o que essa obra traz da história a que ela se refere, né? Em que momento histórico essa obra retrata. E a dimensão sociocultural é o momento em que essa obra se encontra para os leitores. Então, e como a crítica recebe e discute essa obra. Então, pensando isso, e pensando uma outra ideia, da qual eu gosto muito, que a Sandra Netrini discute num livro sobre literatura comparada, e que também tem origem lá no Paul Valéry, quando ele fala da ideia de originalidade, o tema da ditadura, ele reverbera nas literaturas de maneiras mais aprofundadas e mais simples, mais abrangentes e mais estreitas, né? O Hugo, por exemplo, literatura portuguesa, tem uma relação com a ditadura e com a Revolução dos Cravos, né? Que passa por Domingos Versão, que passa por Saramago, que passa por Lídia Jorge, Lobo Antunes, Almeida Faria, que é um dos meus prediletos na tetralogia, não é? E chega em 2023, 2024, um aniversário singular da data para Portugal e para nós também, reverberando, então, a história de uma família. A possibilidade estética é o arranjo que o Hugo faz desse romance, assim como a Ana faz um arranjo, né? Um momento histórico importante para os dois autores e que traz aqui inúmeras características próprias desses períodos para ambos os países, se torna evidente para quem presta atenção à história. E, por último, a questão sociocultural. Que momento é esse agora em que a direita no mundo, esse quase fascismo, ou esse fascismo com um véu de uma pseudo-ingenuidade sobre o que se espera, ocupa tanto espaço no mundo? Que momento é hoje em que nós celebramos a liberdade, mas sempre com o medo que o obscuro fascismo entre pelas frestas e tome novamente as nossas vidas, né? Então, pensar esses 2 momentos políticos agora, através das literaturas que vocês nos apresentam e nos convidam a conhecer, é, sem dúvida, um convite quase irrecusável, para que nós possamos pensar a partir dos pressupostos estéticos, históricos e críticos. Pronto, para o público. Hugo, desculpa, gente, perdão, um pouco agora. Hugo, essa cena do Salgueiro Maia é aquela em que ele encontra o Espíndola? Espíndola, não é? Não. Isso é mais tarde. A Espíndola é quando o Espíndola, que era um general do regime, mas que, de certa maneira, tinha autorizado, se assim se pode dizer, o movimento foi um movimento de oficiais de baixo grau, que eram capitães, e o Espíndola fala com o Salgueiro Maia porque o ditador, o Marcelo Caetano, diz: eu não entrego o poder a um capitão. Ou seja, a sua última ação enquanto presidente do governo foi uma também de uma certa sobranceria, e então o Salgueiro Maia teve que ir buscar o Espíndola, que era general, para que o ditador entregasse o poder, que depois, inclusive, veio morar no Brasil e ensinou, o Marcelo Caetano morou no Brasil e ensinou, não me lembro em que universidade, mas ensinou direito na Universidade do Rio de Janeiro. Exilou-se na ditadura brasileira. Eu passo ao público, então.
Tem alguma pergunta? Depois das perguntas, a gente vai sortear alguns livros do Hugo e da Cristiane. Tá bom? Obrigada. Mesmo estava lindo, linda fala, maravilhosa. Achei emocionante mesmo você falando daquele homem mordendo, confessando que estava mordendo o lábio, que estava mordendo, ou a ponte que você fez com seu filho, com seu livro. Achei belíssimo, assim, fiquei morrendo de vontade de ver o seu livro agora. Eu queria só ressaltar também aquilo que você falou em relação à democracia, né? Que a democracia tem fragilidades, né? Não sei se foi fragilidade a palavra que você usou exatamente, mas a ideia de que a democracia tem fragilidades, a democracia convive com conflitos, que tudo bem, né? E tem certeza são os ditadores, né? E é isso que a gente sente muito aqui no Brasil, nesse momento, já que você citou também, a gente tem essa sensação de que não podemos mais ter dúvidas, nós que somos da esquerda, que não podemos expor nossas dúvidas, que não podemos, porque eles estão vindo com tudo. Né? Então, é um momento muito triste, justamente, né, e no meio acadêmico também, porque parece que nós temos que ter certezas também, e eu acho que a certeza não é aquilo que temos que investir, de fato, né? Nós temos que investir na abertura, para pensar outras coisas, né? Para ter dúvidas, para sermos frágeis, inclusive. E eu pergunto se há alguma coisa semelhante a isso em Portugal, ou isso passou. Ou se a gente tem também a sensação, também, pegando com o Cristina, que ela falou dos diversos golpes no Brasil, mas eu tenho a sensação de que nós estávamos muito tranquilos até que tudo desabou na nossa cabeça, né? Então, um desconforto. Vou aproveitar, já se me permite, fazer a pergunta aqui para a Ana Cristina. Um prazer conhecê-la pessoalmente. Seu livro estava falando para ela, seu livro está na minha cabeceira. Eu comecei a ler e tive que interromper para corrigir trabalhos, porque estamos no final do semestre na UNB. Você falou hoje de manhã, que mais cedo eu falei também sobre a importância do texto literário, da narrativa, para fazer com que as novas gerações tenham contato de fato, né? Porque os números não dão conta, não tocam da mesma forma que a literatura pode tocar. E aí queria dizer que acho muito importante você ter construído também uma personagem jovem, né? Porque eles também tocam muito os jovens. Eu convivo essa garotada de 18, 19, adoro dar aula para graduação, as garotas de 18, 19, 20 anos de idade, que estão, às vezes, quando você oferece o livro, é impressionante a emoção que vem, a compreensão, né? E entendo que ter uma personagem jovem tem uma força muito grande, porque eles não são tão presentes assim na nossa literatura sobre a ditadura. Aí lembro lá as meninas, muito bem sacadas, da Lígia Fagundes, que continua reverberando muito bem entre os jovens. Um livro como Sombra de Reis Barbudos, do José Gena Veiga, com uma pegada mais alegórica, mas que o narrador é um menino que vai crescendo também. Lembrando também o Felizes Poucos, da Maria José Silveira, que é um conjunto de contos, que ela disse que foi escrito justamente para tocar os mais jovens hoje, em 2014. Clarice, do Roger Mello, que está aqui na cidade. O Corpo Interminável, da Cláudia Lage, que também tem, né, os protagonistas são 2 jovens. É impressionante o efeito que isso causa. Então, assim, obrigada por mais um livro. É esse aí o caminho mesmo. A gente precisa continuar tocando, né, o coração dos mais jovens, no melhor sentido do termo, né, sem pieguice, sem nada disso. Mas acho que é fundamental. Assim. Vocês são fundamentais. Obrigada. Sobre Portugal, não é que eu falo, em comparação com o que se passa no mundo e talvez no Brasil, Portugal é sempre uma versão mais fofinha do Brasil. Mais pequena, mais fofinha, mais bacamúcia, mais literal. Eu ontem contava à Diana que o professor Agostinho da Silva, filósofo que morou muito tempo no Brasil, dizia que o brasileiro é o português à solta. Eu não acho que seja apenas o português, será o português, o italiano, o libanês à solta. O Essa de Queiroz dizia que o brasileiro era o português dilatado. E eu acrescento, será também outras nacionalidades dilatadas.
Então, aquilo que acontece em Portugal, e eu morei no Brasil, conheço e acompanho a atualidade do Brasil, o que acontece em Portugal é sempre menos hiperbolizado. A gênese do mal, chamemos assim, está lá. E da mesma maneira que a Ana estava contando e a Gabriela estavam falando do dia da tentativa de golpe em janeiro, tentativa de congresso, não é? Em Portugal isso aconteceu comigo no dia em que o Partido de Extrema-Direita elegeu 50 deputados para a Assembleia da República. E entrar dentro do sistema, rompê-lo por dentro, que é o que normalmente estas pessoas querem, que é utilizar a democracia e as suas fragilidades para desacreditar as instituições. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, acontece por aí. No meio disto tudo, porém, eu acho que é preciso alguma cautela, porque estes movimentos alimentam-se de duas coisas que são muito perigosas para a democracia: a zanga e o medo. E é muito fácil nós ficarmos zangados, e quando ficamos zangados, perdemos um pouco a sensatez. O medo também. E quando, nessa noite, em que eles elegeram 50 deputados, a minha mulher estava preocupadíssima. Temos um filho, e eu disse: olha, eu entendo isso. Eu também estou preocupado, mas a nossa democracia, em 50 anos, ainda tem algumas salvaguardas. Vamos acreditar que o próprio sistema não é colapsável de uma forma tão fácil. E depois a outra coisa é, nós, eu e ela, vivemos em democracia e numa relativa prosperidade desde sempre. Talvez esteja na altura da minha geração ter que fazer alguma coisa por ela. Eu prefiro ver isto, se calhar é um truque racional para lidar com o medo, mas pensar que então tem que ser ativo. Seja a escrever livros, seja no meu bairro, seja entrando num partido, qualquer coisa. E pouco depois das eleições, aliás, esta gente é tão vil que brincaram, se assim se pode dizer, com o facto de terem eleito 50 deputados nos 50 anos do 25 de abril. Acho que tipo, uma espécie de uma estocada. Mas o que é facto é que, como eu disse há pouco, nessa celebração do 25 de abril dos 50 anos, pouco tempo depois das eleições, milhares e milhares de pessoas saíram à rua. Em Lisboa, nas outras cidades, e muita gente jovem. A extrema-direita está a conseguir captar alguma juventude, seja pelo desconhecimento da história, a história não se repete, mas rima, seja pela utilização muito hábil das redes sociais, que isso acontece em Portugal. O líder da extrema-direita em Portugal, por exemplo, já só fazia campanha na rua de manhã, à tarde gravava vídeos para o TikTok, para vocês terem essa noção. E é visto como uma espécie de uma celebridade. Eu vi no outro dia um vídeo que é muito indicador disso, que era um vídeo de jovens, 13, 14 anos, que estavam a fazer um vídeo deles próprios. E de repente esse indivíduo passou por trás e eles deram-se conta e disseram: é o André. Como se ele fosse a Taylor Swift. Ou seja, o fascínio deles não era por ser um político, não é? Eu com 13 anos não ficaria excitado por ver um político. E então há este lado de celebridade, muito do espírito do nosso tempo. Mas eu quero acreditar que, talvez pior, antes de melhorar, disse a minha mulher, mas que espero que haja um ajuste na utilização das redes sociais, um ajuste nessa tendência hoje cansativa, fatal da polarização, aquilo que estava dizendo, que é difícil ter uma conversa com matizes sem que, se estamos a falar com uma pessoa mais esquerda e falamos de uma forma moderada, então você é de direita, está contra mim. Estamos falando com uma pessoa de direita, então é você de extrema esquerda. Eu tenho que dizer, para terminar, que das minhas alegrias do ano passado, eu fui falar num podcast e falei sobre estes temas, e nos comentários fui chamado de fascista e de radical marxista. Então eu disse: eu devo estar fazendo alguma coisa bem, porque os extremos estão-me a acusar de ser outra coisa. Vou continuar no caminho da moderação e não estou desesperançado.
estou atento, acho que é preciso ter cuidado, mas se calhar cabe agora à minha geração, como eu disse, à nossa geração, fazer alguma coisa pela democracia e sofrer por ela. Espero que você goste do livro, fico aí curiosa para saber depois o que você acha. Então, a gente tem um pouco essa ideia de que a história ela tem um crescimento linear, né? Então, o Brasil deu uma virada, porque a ditadura acabou, e depois o PSDB ganhou, o Collor antes, mas foi rapidinho. Depois o PT, e parecia que a esquerda ia, então, dominar esse país. Mas eu acho que a melhor metáfora para a história não é a linearidade, mas são ciclos, né? Eu acho que o mundo vive, a história, né? Ela vive ciclos, então as coisas, elas se expandem. Evangélicos. E o crescimento dos evangélicos no Brasil era uma coisa assim, realmente de chamar muito a atenção, mas a minha impressão é que naquela época só se interessava pelos evangélicos quem estudava religião. Então, a sociologia das religiões estudava religião. Eles se interessavam pelo crescimento dos evangélicos. O resto não. Assim, né? Foi passando batido. E eu acho que, voltando, assim, talvez pegando esse gancho também que você falou da polarização, eu acho que no Brasil se compreende muito mal os evangélicos. Eu não estou falando isso para dizer que a esquerda cresce porque os evangélicos cresceram e tal. Tem esse lado, esse recorte. Mas eu acho que no Brasil as pessoas entendem muito mal o evangelismo, né? Você disse que foi educada por evangélicos aqui na mesa. Não? Não? Não. Então foi uma outra mesa que eu participei. E, assim, é crescente o número de pessoas que fazem parte desse circuito universitário, intelectual, acadêmico, que passou por uma igreja evangélica, ou na infância, ou que ainda é evangélica. E eu acho que o reconhecimento, a tolerância em relação a eles é muito pequeno, muito pequeno. A gente não tem, nós católicos, né, não temos a mesma tolerância no melhor sentido da palavra, que temos para com as religiões afrodescendentes, nós não temos para com os evangélicos. Eu acho que nessa história toda, muito que aconteceu na literatura ajudou a entender o que são essas religiões afro, né? Jorge Amado, evidentemente, é o expoente maior. Mas eu acho que nós não compreendemos os evangélicos. Eu não li, eu não conheço nenhum romance onde o evangelismo seja tratado, né, seja ali desenhado, expresso, senão pelos seus traços mais, sei lá, típicos, ou grosseiros, ou chapados, né? Eu acho que abordar a religião assim, qualquer religião, não importa qual seja, é conhecer muito pouco do que faz com que as pessoas busquem a religião. Por que as pessoas buscam a religião, né? O que Durkheim, Weber, os clássicos da sociologia nos ensinaram sobre isso, e Marx também, né? Para ensinar a viver. As religiões ensinam a viver, e as pessoas querem saber como viver, né? Elas querem elaborar os seus livros, né? Suas histórias, suas narrativas, elas têm esse desejo, essa vontade. E eu acho que ainda está, eu não conheço, aí eu até pergunto para você, se existe algum livro onde a questão dos evangélicos no Brasil aparece com toda a sua ambiguidade, com toda a sua os seus meandros, as suas sutilezas, as suas sombras, enfim, mas com um retrato mais até humano, né? E menos caricatural do que é o evangelismo no Brasil. Mas então, voltando à minha questão, se você, como eu estudei e pesquisei a imigração brasileira, eu fui vendo esse crescimento do evangelismo, que extrapolava, obviamente, ao mero capítulo Sociologia das Religiões, né?
E eu via nesses brasileiros exatamente essa ideia que hoje está se falando tanto, né, da prosperidade, mas projetada na política, né? Então, assim, talvez por isso eu não tenha ficado muito surpresa com esse crescimento, com essa explosão. Eu fiquei surpresa, óbvio, com o Bolsonaro ganhando essa eleição, né? Mas esses espaços que a direita foi ganhando, eu acho que eles não foram assim tão abruptos, eles foram caminhando dos anos, acho que desde a abertura até agora, assim. Mas de novo, assim, são ciclos, né? Tem esses saltos e aí tudo parece que volta para trás, infelizmente. O mais assustador foi ele quase se reeleger. O mais assustador. Pode reeleger o próximo. Não se reelege, mas elege. Pode falar. Não, desculpa. Eu ia fazer uma pergunta para a Ana nesse sentido mesmo que eu tinha anotado, né? E vou aproveitar já para fazer a pergunta para os dois, mas a minha pergunta era a respeito de se, como o Hugo disse, que tem esperança de que talvez as coisas piorem, mas antes de melhorar, mas ele tem uma esperança de que melhore. A minha pergunta era essa, era se nesse cenário polarizado que a gente vê, se você tem essa esperança de que melhore. Mas quando você começou a falar agora, a minha outra pergunta veio à minha mente, que é se você não teria interesse em ser você a escrever esse livro sobre essa questão dos evangélicos, que eu achei muito interessante. Acho que daqui, a gente tem alguns escritores aqui, mas eu com certeza não sou, então não serei eu a escrever. E a minha pergunta, Hugo, já vou fazer a pergunta aos dois. Quando eu li o Revolução, uma coisa me chamou muita atenção, Hugo. Você falou em determinado momento que esse livro é uma saga familiar e que a família é uma comunidade primordial onde formamos o nosso caráter. Você falou agora aqui. E uma coisa me chamou muita atenção no livro, que esse livro ele é dividido em várias partes, né? E quando eu fiz a análise do livro, eu escrevi algo sobre ele, mas eu penso que existe um primeiro bloco, por assim dizer, que é dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes fala de um dos filhos, né, dessa família, da família Storm. Mas o que me chama a atenção, né, é que, seguindo essa saga começa na história não com a Antônia, mas com a Maria Luísa. Isso na obra, óbvio que começa com a Antônia, porque ela é a mãe dos 3, mas começa com a Maria Luísa. E a Maria Luísa, ela deixa de ser Maria Luísa Alegria para virar Maria Luísa Storm. E eu acho isso muito significativo num livro em que são tantas revoluções dentro dessas personagens, como a Gabi disse na ocasião em que eu estava apresentando esse livro, essas pequenas revoluções, como fala da Gabi, mas são tantas revoluções dentro dessa família que culminam nessa grande revolução, não só do país, que espelha a revolução familiar, mas a revolução que acontece dentro dessa família, mas deixa de ser a família Alegria para virar a família Storm. Então, de fato, parece que de fato há uma grande tempestade nessa família e que muda o rumo, o caminho dela. Mas deixa, a alegria é de fato deixada de lado quando há essa mudança? Então são essas perguntas. O ilusionista não deveria revelar os seus truques, mas já que estamos só aqui entre amigos, então, há um propósito no arco da personagem da Maria Luísa, para as pessoas que não leram o livro. A Maria Luísa é deixada aos 5 anos com os avós, porque a mãe tem que trabalhar.
algo muito típico, estamos a falar da década de 50, especialmente para uma mãe solteira, que era já de si uma espécie de um ultraje, pior do que isso. Aliás, fala-se de pior do que isso só fazer um aborto. Uma mulher mãe solteira era algo condenável, e ela deixa com o que isso implica, não é? De uma mãe deixar uma filha para poder ir trabalhar. E ela cresce com Alegria, que é o sobrenome da sua família. E a mãe vai visitando aos poucos, até que um dia vai buscá-la, e quando vai buscá-la já para lhe dizer tens um novo pai e tens uma nova irmã, que a irmã já tinha nascido. E eu queria criar este desconforto, desajustamento na Maria Luísa Alegria, que passou a ser Storm. Storm é o sobrenome do padrasto, porque queria colocá-la numa espécie de zona ambígua em que ela era filha e neta de um operário de uma fábrica e de uma costureira que costurava em casa e de uma mãe que trabalhava num hotel, e de repente é lançada para uma família da burguesia, com um padrasto que é dono de um hotel, um jogador, acaba por ser a mãe dela a gerir o hotel, porque ele não consegue gerir o hotel, e é lançada para um meio que ela desconhece por completo. Cá está a importância dos matizes, não ser tudo a preto e branco. E eu queria colocá-la nesse ajustamento exatamente também para justificar porque é que ela se junta não só ao Partido Comunista, mas porque é que escolhe a vida duríssima da clandestinidade, especialmente para as mulheres. Porque, apesar do Partido Comunista querer combater a ditadura, não deixava de ser uma instituição daquela época. E às mulheres comunistas, era dado muito pouco trabalho intelectual e político. Para a maioria delas eram cuidadoras da casa, chamava-se fazer a defesa da casa, eles mudavam de casa muitas vezes, portanto, ver se havia alguém a olhar, esconder, fechar as cortinas, havia códigos para dizer ao marido se poderia, marido ou companheiro, muitas vezes eles não eram casados, casamento fingido. E a Maria Luísa queixa-se disso, mas eu queria criar esta terra de ninguém, em que ela diz isso a determinada altura do livro. Ela, para os seus camaradas comunistas, era a menina burguesa, para quem ser do Partido Comunista era uma espécie de uma aventura. E para os amigos da família burguesa, ela era a jovem esquerdalha e radical. E isso também para explicar depois, e não vou contar mais, todo o caminho de radicalização da Maria Luísa, que era um estudo de personagem que eu já há muito tempo, que era perceber como é que alguém com boas intenções termina num processo de radicalização e de uma certa cegueira ideológica que muitas vezes é muito próxima também de uma certa cegueira religiosa. Acho que esses extremos, e daí ela ser Alegria e ser também, graças a uma aparição muito breve do Jânio Quadros, ser apelidado de Malu Tormenta, porque ele diz, Storm é uma coisa muito formal, Maria Luísa Storm não, você agora vai se chamar Malu Tormenta. Então também um pescar de olho à minha ligação com o Brasil. Você me perguntou sobre esperança, né? Ou não? Em relação ao Brasil, eu não sei te dizer. Eu não sei mesmo. Eu tento fazer boas perguntas. Eu já acho muito. Eu estou mais ou menos como a minha protagonista que fala assim no final, quer ver? Até que esse final é esperançoso. Abre uma porta, ou algumas, porque fala assim. Depois de uma transformação que o protagonista sofre, entrando numa casa que tinha sido dos pais e tentando reviver o que eles viveram, ela fala assim: ganhei alguns anos, era assim que me sentia no caminho de volta. Tudo estava igual, a loja de armarinhos, as casas geminadas, a avenida larga, a copa das árvores sombria dos bancos da Alameda, o açougue com a cortina de carne, o armazém do meu avô esperando a entrada de um cliente.
iguais ao que sempre foram, mas muito diferentes. Em cada lugar por onde passava, eu me sentia capaz de rastrear outras histórias, como se pudesse enxergar além, por uma fresta ou por dentro. Mesmo que eu não soubesse onde as histórias iriam dar, para onde me levariam, era possível tentar mais de um caminho e outros modos de enxergar. Mais tarde eu aprendi que as borboletas não têm apenas 2 olhos, embora pareça que sim. Isso meu avô não me ensinou. Pode ser que nem soubesse. Elas têm olhos compostos, milhares de mini olhozinhos que podem ver até o que está atrás. Isso eu não podia. Talvez eu fosse capaz de ver de diferentes perspectivas o que estava à minha frente e o que já era muito. Aprendi também que as borboletas não são criaturas tão silenciosas como se supõe. Quando voam em bando, é possível ouvir o rumor de suas asas. Abrindo o portão da nossa casa, meu silêncio se quebrou em pedacinhos, como um vidro de éter, a descoberta de um segredo, a casca de um ovo atirado contra o chão. Ovo de clara preta, borboleta preta, prenúncio de morte. Muita gente acreditava. E a borboleta que eu mais gostava e continuaria gostando possivelmente por toda a minha vida tinha asas pretas quando pousava e azuis quando se abriam para voar. Engraçado. Até aquele dia eu a chamava de borboleta azul, só azul, mas ela era preta também. Então é isso. Eu acho. Eu só me arrependi de fazer a pergunta tudo, porque eu não tenho mais nada para falar amanhã. Ou você podia falar, eu apareci a Gabi, você podia falar do lançamento do livro, vai lançar aqui ano que vem, certo? Não, a única coisa que sei é que vai ser lançado cá no ano que vem. Não sei ainda quando, não posso dizer mais nada, e não é por segredo, não é nenhuma tática de marketing, é porque não sei mesmo. A companhia das letras é mesmo, não sou bem. Nós tivemos uma ligeira esperança de conseguirmos lançar este ano cá, porque eram os 50 anos do 25 de Abril, mas as editoras têm muitos títulos, cada vez há mais títulos no mercado, e então é difícil. E é difícil também um autor português e mesmo brasileiro competir, por exemplo, com as novidades editoriais do sistema estelar internacional dos grandes best-sellers. Eu agora fui à Bienal, fiquei bem impressionado, não é? Porque eu dizia isso à Diana, nós temos sempre a ideia de que aquilo que fazemos, seja editor, seja um professor de literatura, uma coisa meio de nicho, meio marginal, que vai chegando a algumas pessoas, temos sempre a esperança de chegar a mais, e realmente há autores literários que estão chegando. Mas quando cheguei à Bienal, era assim, estava numa gigantesca estação espacial, e fiquei muito contente, porque já tinham estado lá 600 mil pessoas, muito jovens. Disseram-me também que aqui, tal como em Portugal, os jovens estão comprando mais livros, talvez nem sempre os livros que nós gostássemos, mas é um caminho, é melhor ler. E só disse isto porque não tenho nada mais para dizer sobre o meu livro. Tenho esperança que saia nos primeiros meses, mas não sei. Assim que souber, eu me informo. Acho que está desligado. Oi, agora tá? Tá, desculpa, eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu vou me expressar bem, sou meio de essas coisas, mas os dois, especialmente o Hugo. Você falou agora há pouco que você foi aí, não sei onde, uns classificaram você como fascista, não sei o quê. Ao mesmo tempo, outros classificaram como você como pessoa de esquerda. E os seus personagens, eles têm isso. Não tem essa personagem? Um grupo considera lá uma coisa, outro grupo considera outra. Aqui no Brasil, eu vejo que as pessoas têm certa opinião, mais à direita, as pessoas dizem: esse é um bolsonarista, ditador, golpista, não sei o quê, As pessoas têm outra opinião, dizem: esse cara aí é um lulista, petista, sem nada. Não dá para. Essa personificação da opinião política, fazendo cair para um radical ou para o outro,
está, na minha opinião, impedindo um debate político, impedindo uma troca de ideias com respeito e tal. Isso é a minha opinião, eu queria saber a sua. E eu queria saber algo semelhante em Portugal, depois da ditadura, ou mesmo nos dias de hoje, na Europa. Eu acho que é um fenómeno global, isso também acontece em Portugal, ou seja, a tal polarização e a incapacidade de ter uma conversa em que não se coloca o outro logo num lugar de exclusão, não é? De fascista, comunista radical, o que seja. Acho que é muito mais fácil para a maioria das pessoas ter esse tipo de conversa, essa tribalização é muito apetecível, não é? Não nos esqueçamos que o voto deveria ser algo racional, ler os programas dos partidos, pensar o que é melhor, não exclusivamente para mim, mas para as pessoas à minha volta. O voto, há imensos estudos sobre isso, é algo profundamente emocional. A maioria das pessoas votam com isso. No meu caso, porque existe o escritor, o Gonçalves, que escreve estas personagens, e depois existe o cidadão. Eu não faço ativismo com os meus livros. Se quiser fazer ativismo, faço enquanto cidadão. Não faço proselitismo, nem propaganda. Por isso é que as minhas personagens, espero eu, que sejam tridimensionais e não sejam só uma coisa ou outra. Mas aquilo que me preocupa enquanto cidadão é... eu não me preocupo que as pessoas sejam de esquerda ou de direita. A democracia deve acolher diferentes formas de ver o mundo. Para mim, o problema é entre a tirania e a falta de liberdade. É entre o obscurantismo e o pensamento crítico e a ciência. É entre a opressão e a liberdade de pensamento. E para mim essa é a questão máxima. Depois, as pessoas querem votar mais à esquerda ou mais à direita, é indiferente, pode ser as minhas escolhas, voto nos partidos que quer. E o que eu acho que há hoje é, seja numa certa... É difícil também estar a falar desta ideologia, mas numa certa esquerda que vê o mundo exclusivamente pela lente da identidade, esquecendo que uma das grandes lutas da esquerda é a luta de classes, é sobre o trabalho, sobre a igualdade, sobre a oportunidade de igualdade, independentemente do género, da orientação sexual, e que depois tem um discurso, alguma dessas esquerdas tem um discurso quase puritano, muito estranho, quase puritano ao nível religioso, de uma certa pureza, de uma certa maneira de ver o mundo. Depois tem o outro, os extremos tocam-se, também tem o outro lado de uma direita conservadora, que olha para a mulher de uma forma completamente obsoleta, que quer esta ideia muito típica de uma certa direita, que é o antigamente é que era bom. Não é? Sim, como se alguma vez... Quer dizer, olhe-se para o Brasil dos anos 50, os Estados Unidos, Portugal, a história indica que, não sendo linear o desenvolvimento, provavelmente está-se melhor do que estava há 50 anos. Mas existe este extremismo de ambas as partes, que, de certa maneira, é ameaçador, venha ele de onde venha. Por isso é que eu estava a dizer que é diferente de direita ou de esquerda, que é ameaçador, das liberdades individuais, da liberdade de expressão e da própria democracia. Mesmo hoje em dia, nas eleições americanas. E termino rapidamente. Em Portugal, perguntaram ao líder do Partido Comunista em quem é que ele votaria nas eleições americanas. Eu não votaria em ninguém, nenhum deles mais nada. Perguntaram a um partido de centro-direita, a mesma coisa. Não votaria em ninguém. Eu penso, mas como é que é possível? Seria a democracia que está em questão. Eu até posso não concordar com as políticas da Kamala Harris, mas se não tem comparação entre uma ameaça clara, provada, com uma invasão do Capitólio, com uma pessoa que diz só serei ditador por um dia, não é? O que isso implica? Com o que ele diz sobre as mulheres, com os juízes que nomeou para o Supremo Tribunal, que resultou no fim da lei que permitia às mulheres terem controle sobre o corpo. Como é que é possível, na sua cegueira ideológica, seja do Partido Comunista, normalmente muito ortodoxo, seja o outro um tipo de centro-direita que está no governo e que eu esperava uma visão, dizerem que não sou capaz de votar em ninguém? Há alturas em que é preciso
escolher, mesmo que seja um mal melhor, mas escolher a sobrevivência da civilização sobre a barbárie. E o egoísmo que é este egocentrismo, dizer, não gosto. Não. Vai lá, se for preciso tapa os olhinhos e faz. Não penso só em ti. E pronto, era isso. Eu concordo com tudo que ele falou. Não tem nada a acrescentar. Mas só queria dizer também que eu também faço ativismo político, assim, acho que isso é muito importante. Eu acho que a literatura ela pode passar muitas mensagens e pode quase que valer como um fator de mobilização política, mas não é esse o papel que eu prezo como escritora, não é? Então, assim, se alguma coisa, se algum sentimento político decorre desse livro, não é por uma intenção pré-definida, eu não escrevi por isso. Eu escrevi uma história na qual eu acredito, vamos dizer assim, é uma ficção, mas eu acredito nela, e eu espero que isso possa tocar as pessoas, mas também acho que ativismo político não é algo da literatura. O resto, suas palavras são minhas. Mais alguma questão, pessoal? Quem anota a pergunta, essa é a regra. Eu acho que eu não sei se uma pergunta é endereçada a ficcionista ou a sociólogo, eu acho. Mas acho que você abordou uma questão assim, super interessante, que é sobre a violência do silêncio. De fato, quando a gente compara as ditaduras do Cone Sul, né, com a brasileira, do ponto de vista meramente estatístico, né, geralmente esse tipo de avaliação meramente estatística que sustenta a argumentação do tipo de branda e tal. Só comparar o número, ainda que seja um número falso, né, perto, por exemplo, do Chile, né, em que quase 20 mil pessoas, e aí você compara com o tamanho da população do Chile. Né? 20 mil pessoas, né, o tamanho da população do Chile é muito maior, né, pensando no Brasil, em que são milhões, né, uma população muito maior, e você tem ali, vamos dizer assim, números. Né, e, no entanto, então tem alguma coisa que acontece aí, né, e que diz respeito a essa questão que você levanta também, a violência do silêncio, que é muito mais difícil de simbolizar, de mediar, seja literariamente, eu acho, seja sociologicamente. Né? Tem uma questão aí, e assim, eu acho que, né, você também trouxe a experiência, né, de familiares que se envolveram na luta, né? E a gente tem sempre essa história, né? Mas onde estavam os nossos pais? E aí, falando assim, uma coisa assim mais pessoal, bom, a minha família, ela estava vindo de Minas para São Paulo. Assim, para eles, essa é uma discussão. Eu hesito, sabe, assim, a colocá-los, seja na categoria alienado, seja na categoria militante, porque simplesmente eles não se viam como pessoas implicadas nessa questão, né? Então, a gente tem aí um problema maior, que eu acho que é uma violência mais ancestral, não sei se eu fosse pensar numa hipótese, né? Vejo, por exemplo, no livro da Nina Schwartz, da Brasil, uma biografia, quando ela começa a falar do próprio Estado brasileiro, né, ser uma espécie de criação mais distanciada do país, né, em relação a outros estados, né? E que isso implica esse silêncio, quer dizer, de um certo modo, o Estado brasileiro pôde matar menos gente ou encarcerar menos gente em comparação com outros estados latino-americanos, mas porque há uma violência ancestral, estrutural ainda pior, né? Mas ela é mais difícil de mensurar, ela é mais difícil de formalizar, né? Então, eu não sei como que a literatura pode
sabe, abordar isso. Como que a sociologia, você mencionou, que eu adorei, você falou dos evangélicos, eu acho que o evangelismo, ele cresceu nesse vácuo. Ele cresceu nesse vácuo existente entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Mas eu acho que a gente ainda falta, quer dizer, o que é a literatura? Essa literatura que foi produzida nas últimas décadas pôde falar a respeito dessas pessoas, né, que não eram nem as alienadas, mas nem as militantes, mas estavam nessa experiência, sabe? Vivendo, eu acho que você tocou no outro ponto que eu acho que é fundamental. Elas estavam ao mesmo tempo tendo essa experiência super traumática, que era sair do campo, né, e vir para a cidade enfim, né, e sofrendo essa violência, mas essa violência estava chegando nelas de uma forma, né, que não tinha imediatamente o rosto do Estado, ou pelo menos não tinha imediatamente o rosto de uma violência política. Né? É super difícil isso. Eu acho que a gente ainda está nesse nó, eu não sei. Você falou muito bem dos evangélicos, acho que eu até reitero a pergunta da Milena, se não dá para pensar alguma coisa aí nesse sentido. Eu acho que o Estado brasileiro é violento. A gente tem várias obras magníficas, maravilhosas, de historiadores, de sociólogos, cientistas políticos mostrando isso. Eu, especialmente, gosto muito do Raimundo Faoro, quando ele fala que nós trouxemos de Portugal uma herança patrimonialista e nosso Estado é patrimonialista. Mas eu acho que a gente está, de certa forma, o Estado está sempre muito presente quando a gente aborda a violência, mas a sociedade não. Então, eu acho que a gente olha muito pouco para nós mesmos, nós brasileiros, quando a gente fala da violência do Estado, da violência que o Estado exerce. Mas eu acho que a sociedade brasileira, ela é uma sociedade muito violenta. Independentemente de você, assim, como é que eu posso dizer? A sociedade brasileira é tão violenta que, se você for pegar, por exemplo, o número de feminicídios no Brasil, ele ultrapassa qualquer outro país, né? Claro que isso está ligado ao nosso passado escravocrata, eu não tenho a menor dúvida, né? O Sérgio Buarque de Holanda tem uma frase que eu adoro, que é: todo brasileiro é filho de um estupro. Isso diz tudo, né? É essa sociedade que a gente tem. E eu acho que, nesse sentido, esse Estado ele reflete essa sociedade. É uma sociedade que chancela o autoritarismo, que chancela a violência, que chancela o racismo. Eu acho que, de certa forma, os movimentos sociais eles apontam para uma mudança do Estado, o Estado vai se modificando, as políticas públicas vão sendo implementadas, mas ainda assim sobra não diria nem franja, sobra um meião ali daquele Brasil que não é atingido por nada disso, e que continua, né, do mesmo jeito que seus pais vieram para cá, né, sem que aquilo afetasse, né, sem que a ditadura tivesse afetado, eles simplesmente mudaram de Estado. Eu acho que de Estado no sentido da federação. Eu acho que eu acho isso, acho que a sociedade é muito violenta também. Eu gostaria de entender melhor, sabe, o que acontece com nós brasileiros. Assim. Eu não acho que nós sejamos vítimas do Estado. Essa hipótese não me convence. Eu acho que a gente tem dentro de nós uma violência estabelecida, naturalizada. Eu acho que ele é tão forte que você é capaz de conviver com uma pessoa, com uma cidade como São Paulo, você conviver com pessoas que moram nas ruas e não olhar para aquilo, né? E essa multidão, quantos são? Acho que 20 mil pessoas, moradores de rua em São Paulo. É muita coisa, é uma cidade. E a gente também não quer ver, a gente também naturaliza, a gente segue as nossas vidas, né? Porque a gente também não sabe o que fazer. Então, eu acho assim, também gostaria de ver não só um livro que falasse dos evangélicos, mas que mostrasse como essa violência é nossa, sabe? É o pai que bate no filho, é o filho que bate no vizinho, é o vizinho que quer ver a irmã pelada, fazendo não sei o quê. Assim, o erotismo conjugado com a violência é histórico no Brasil. Isso eu também acho uma coisa pouco... mereceu pouco foco até agora, né?
Feminicídio, acho que é uma descrição disso, né? Violência e erotismo, óbvio que tem erotismo. E isso tem a ver, obviamente, também com o nosso passado escravocrata. Mas eu estou escrevendo um livro agora que é sobre imigrantes brasileiros, e lá tem uma evangélica. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas quem sabe. Posso sugerir um livro? Por favor, fala. Um livro que fala muito disso, você fala é o Menos que Um, da Patrícia Mello, que é justamente sobre os moradores de rua de São Paulo, mas que aborda muito. Tem personagens evangélicas, tem casal, tem personagens trans. De que ano que é? É muito recente, 2022, 2023, talvez, saiu pela Record. Eu acho um livro muito interessante, assim, pela composição e pela extrema violência. É aquele que é como se fosse uma grande lista. Sou eu aqui. Sou eu. É aquele que é como se fosse uma grande lista, não é? São casos, assim, estou confundindo. Talvez sim. Eu acho que são várias narrativas, vários grupos, né? Isso, mas elas todas interagem, porque todas têm como centro ali os moradores de rua, traficantes, pessoas que acabaram de chegar na rua, mendigos, pessoas com Covid, um casal coveiro, né? Então, assim, é um universo e mostra exatamente isso que a Ana estava falando, a violência do Estado, sim, mas também a violência terrível entre as pessoas, no convívio. E eu acho um livro que fala muito do Brasil, é muito interessante. Será Mulheres Empilhadas? Mulheres Empilhadas. Não, da mesma autora. Menos que um. Menos que um. E eu estava falando Mulheres Empilhadas. Então, você falou empilhadas. Mais alguma questão, pessoal? É só um comentário breve, que eu acho que muitas das questões que você trouxe do feminicídio, da violência, do evangelismo, é porque a gente, talvez ainda no Brasil, o mercado editorial, a autoria ainda é muito masculino. Talvez essa visão do erotismo com a violência, eu acho muito difícil um homem falar sobre isso. Mas acho que nós, mulheres, temos muito a dizer sobre isso. Assim como a questão do feminicídio, o nosso corpo sempre sob ameaça, né? A gente já nasce com essa condição de viver com medo, né? É uma condição que só sendo mulher para saber, assim como os povos, as pessoas que são descendentes dos escravizados, que têm as marcas dessa ancestralidade atravessada por muitas violências, trazem, sim, várias marcas que a gente só sabe, só quem vive essa experiência. Aí eu acho que não é a literatura, não é a autoficção, né? Não é nesse sentido. Mas eu acho que quando mais vozes plurais estiverem, e que já vem surgindo, né? Na literatura brasileira, trazendo seus olhares sobre todas essas questões que nos atravessam, aí talvez a gente comece a problematizar outras questões que estão na raiz, né, da origem do nosso país e que, no entanto, parecem ausentes ainda na literatura. Com isso, a questão indígena, né? A gente vive numa cidade que tem a rodovia dos Bandeirantes, aí o monumento do Papagato, quer dizer, é toda uma contradição, né, um apagamento de muitas vozes, que eu acho que com essas vozes agora, por conta de muitas lutas, movimentos sociais, busca de políticas públicas que trazem algumas dessas pessoas para a universidade, inclusive, essas pessoas agora se assumindo como escritoras e autoras dessas outras narrativas que foram apagadas, né? Porque são muitas que foram apagadas nesse tempo. Né? Nossa, Denise, né? Denise, né? Denise, a tua fala agora me lembrou uma coisa muito interessante. Eu estava pensando sobre o cinema brasileiro esses dias. Eu perdi o sono uma noite dessas e estava olhando esses streamings e assisti um filme que é antigo, não me lembro o ano, é A Dama da Lotação, né, que é baseado no Nelson Rodrigues e tal. Eu me dei conta de uma coisa, o cinema brasileiro, até um determinado momento, até a 2000 e tanto, né, mais perto de nós, ele era muito sexualizado, vulgar, praticamente pornô. E era uma exposição do corpo feminino terrível, muita violência sexual, as mulheres eram estupradas, não é? Aquela ideia da perda da virgindade, tinha muito isso. Incesto, tudo. Era Sodoma e Gomorra, né? E o cinema brasileiro hoje, ele tem, ainda existe, muitos filmes têm essa sexualidade exacerbada,
mas muitos filmes estão olhando para a literatura e olhando para esses espaços que não eram ocupados, não é? Por questões sociais, por questões, as questões étnicas, na verdade, não é? E pelas questões da ditadura, né? Nós temos filmes, por exemplo, O Que É Isso, Companheiro, eu acho um filme fantástico, né? O filme agora que concorreu em Cannes é um filme, Eu Estou Aqui, é um filme que reverbera sobre a ditadura. E a gente pega e segue, e é um cinema que hoje está seguindo um modelo argentino. A Argentina pensa, repensa, desconstrói, repensa de novo essa ditadura, né, os desaparecidos e tal. Então, eu acho que esse olhar, que antigamente era um olhar sempre masculinizado, né, um olhar masculino sobre essas relações, agora é um olhar feminino, não é? Em que existe, não é a autoficção, mas é uma outra percepção, né? E uma percepção em que a brutalidade, ela não é mais de quem exerce, ela é a brutalidade sobre o indivíduo sobre a qual ela é exercida, né? E aí entra as narrativas produzidas por mulheres que verbalizam uma dor, né? Pelos escritores negros também, indígena, né? E todos os outros, né? Que antes eram apenas objetos. O Eduardo Said fala disso, do exótico, né? Antes eram criaturas diferentes na literatura. Hoje são pessoas com um poder de voz muito maior, e que isso vai crescer muito mais. Bom, dando continuidade às atividades deste evento, temos agora Milena Maia com o seu sorteio magnífico de livros. Agradeço a mesa, desculpa por brincar isso assim. Agradeço a mesa, ao Hugo, à Ana e ao público. Foi uma interação, acho, das melhores que eu já participei, com muitas perspectivas e ideias sobre as obras, e a fala de vocês também foi muito acolhedora para nós leitores. Obrigadíssima.